Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre o programa Hiperdia. É um programa que permite, principalmente a nível de atenção básica, né? Lá na Estratégia de Saúde da Família, a equipe de saúde realizar o monitoramento e o acompanhamento de pacientes que são hipertensos e que são diabéticos, né? A hipertensão arterial e diabetes mellitus são doenças crônicas. O paciente, ele, uma vez diagnosticado, ele convive com essa patologia, né? Para o resto de sua vida. E para que não hajam complicações, o programa Hiperdia, ele facilita tanto para o diagnóstico, né, quanto para a prevenção de complicações do aparelho cardiovascular, como no caso da hipertensão arterial, né? Então, a hipertensão arterial e diabetes mellitus são doenças crônicas apontadas como principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E essas doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade a nível mundial. Morbidade, né, adoecimento, e mortalidade, óbito. A hipertensão arterial, ou como a população leiga chama, né, pressão alta, é quando a pressão, né, que o sangue faz na parede das artérias para ele se movimentar é muito forte, ficando acima daquilo que nós consideramos, né, limites normais, tá? Todos nós sabemos que o coração ele funciona como uma bomba, né? E aí o coração ele vai, o sangue vai circular por todo o corpo, né? Graças a esse efeito de bomba do coração. O coração, quando ele exerce a sua função de ejeção, né, que é a saída do sangue do coração, né, para os vasos, essa ejeção ela promove uma pressão nos vasos sanguíneos, tá? E nós temos fatores que nós consideramos fatores de risco para a hipertensão arterial, né? Nós temos os fatores não modificáveis e fatores que nós podemos modificar, né? Com a mudança do nosso estilo de vida, nós podemos estar evitando aí, né? No futuro, integrarmos as estatísticas, né? Como hipertensos. Os fatores modificáveis, nós temos o fator hereditário, né, genético, e a idade, tá? Principalmente ali na fase da terceira idade, lembrando que isso não exclui as outras faixas etárias, né, de serem diagnosticados com hipertensão arterial, tá? Depende muito do metabolismo, do estilo de vida, dos fatores hereditários não modificáveis e modificáveis de cada pessoa, tá? Os fatores modificáveis, nós temos a obesidade, o tabagismo, o excesso de sódio, né, o consumo aí exacerbado de sal, bebidas alcoólicas, o sedentarismo, estresse, né, e eu ainda acrescento a ansiedade também, tá? E então, por que é tão importante, né, fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da hipertensão arterial? Eu já até falei lá no início da aula, né, a importância de realizar precocemente o diagnóstico, né, para evitar complicações como doenças aí do aparelho cardiovascular, né, e o tratamento adequado também, né? Se eu faço o monitoramento dessa pressão arterial, o idoso, ele vai constantemente à unidade básica de saúde. Ele toma o seu medicamento corretamente, né? É um paciente que provavelmente ele corre riscos mínimos de desenvolver alguma complicação por causa da hipertensão arterial, né? Um paciente que ele tem uma menor propensão, por exemplo, de infartar, né? De ter um acidente vascular cerebral, tá? E aí nós temos os órgãos que são mais afetados pela hipertensão arterial,
que são os olhos, que pode causar cegueira, né? O cérebro, que derrame cerebral, né? Tem a demência também. O coração, insuficiência cardíaca, o infarto agudo do miocárdio, né? Nos rins, a insuficiência renal e as artérias, né? Que a gente tem aí o entupimento das artérias. Aqui a gente tem uma tabelinha, a mesma tabelinha que a gente vê lá em fundamentos, né? Com os valores que são considerados normais para a pressão arterial, que o valor normal, né? É menor ou igual a 120 para a sistólica e menor ou igual a 80 para a diastólica. Aí nós temos, né, valores para a pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, estágio 2 e estágio 3, né, de acordo com os valores apresentados na tabela. O tratamento ele pode ser não medicamentoso, né? Lembra lá dos fatores de risco que são modificáveis? Então, eu mudando o meu estilo de vida, eu consigo fazer um tratamento, né, não medicamentoso, que é melhorando a minha alimentação, deixando de ser sedentário, fazendo pelo menos 30 minutinhos de caminhada, né, durante o dia, diminuindo o consumo de bebidas alcoólicas, o excesso de sal, tá certo? Esses são exemplos de tratamento não medicamentoso para hipertensão arterial, tá? E o medicamentoso que nós fazemos com os antihipertensivos. Aí a gente tem vários no mercado, né? Captopril, enalapril, hidroclorotiazida, que a gente associa, né, antihipertensivos com diuréticos, né? Então, losartana, são vários que nós temos no mercado. Agora a gente vai falar um pouco sobre diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus é uma doença causada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina, o hormônio que regula a glicose no sangue e garante a energia para o nosso organismo. E nós temos aí 3 tipos de diabetes. Nós temos diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional, tá bom? Olha, o diabetes mellitus tipo 1, né, aparece geralmente na infância ou na adolescência, mas também pode ser diagnosticado em adultos, tá? O que acontece no diabetes tipo 1? Essas pessoas, o sistema imunológico delas ataca, né, por engano, as células beta, né, que são as responsáveis ali pela produção, né, de insulina, né, no pâncreas. As células beta produzem insulina, as células alfa produzem glucagon, né? Logo, se eu ataco as minhas células beta, eu tenho pouca ou nenhuma, né, produção ali de insulina, tá? E se eu não tenho produção de insulina, a minha célula, né, ela não o quê? Não tem glicose, tá? A glicose ela não consegue penetrar nessa célula, eu não consigo fazer minha reserva de glicose. No diabetes mellitus tipo 2, ele aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina, né, que nós produzimos, ou ele não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina que é produzida. No tipo 1 é produzido nenhuma ou pouquíssima quantidade de insulina, né? Porque o nosso próprio organismo ataca nossas células beta, lá no pâncreas, né? Aqui não. O que acontece? Nós temos a produção, né, de insulina, só que na nossa célula nós não temos receptores para a insulina.
tá? E aí a nossa célula não consegue aproveitar essa insulina. E fica o quê? Uma grande concentração de insulina, né, na nossa corrente sanguínea, livre. Ao invés de penetrar na célula, ela fica livre na nossa corrente sanguínea. Aqui é só um exemplo. Aqui, tipo 1, nós não temos nenhuma... A insulina aqui é esse roxinho, né? Aqui, ó, nós não temos nenhuma insulina. Aqui nós temos insulina, mas nós não temos receptores na célula, né, adequados para a insulina. E ela fica concentrada nos vasos, né, no sangue. O diabetes gestacional, ele ocorre temporariamente durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue, elas ficam acima do normal, tá? A mulher não tinha diabetes e aí na gestação ela apresentou diabetes gestacional. E aqui nós temos alguns sintomas para o diabetes mellitus, né? Seja excessiva, muitos pacientes falam de visão embaçada ou visão turva, um sono excessivo, cansaço, ficam propensos a desenvolver ali várias infecções, né? Tem um aumento exagerado do apetite, urinam frequentemente, perda de peso e falta de energia, tá? São os principais sintomas de diabetes. Fatores de risco: colesterol alto ou alteração das taxas de triglicérides no sangue, sobrepeso, pais ou irmãos ou parentes próximos com diabetes, e aqui a gente tem, de novo, hereditariedade, fator genético, né? E diabetes gestacional. A mulher não tinha diabetes, durante a gestação ela apresentou diabetes. Após a gestação, ela pode continuar diabética, né? Por exemplo, diabetes tipo 2, né? Que é a alta concentração de insulina no sangue. Uma das coisas mais importantes, né, é controlar o nível de glicose no sangue para evitar as complicações. E aí nós temos o tratamento, pode ser feito com insulina, né? Se for tipo 1, o tipo 2, hipoglicemiantes orais, né? A metformina é um exemplo dela. Glibenclamida também, né? E a gente tem algumas consequências do diabetes: retinopatias e cegueiras, né? Acidente vascular cerebral, danos permanentes nos rins, ataque cardíaco, neuropatias periféricas, né? Dificuldade de cicatrização, neuropatias quando o paciente ele começa a perder a sensibilidade lá no pé, tá? Por isso que nós temos uma grande preocupação com o pé diabético e eu vou passar algumas orientações para vocês a respeito do pé diabético, tá certo? Aqui, tratamento diabetes tipo 1. Os pacientes que apresentam diabetes tipo 1 precisam de injeções diárias de insulina, né, para manter ali a glicose no sangue nos valores que são considerados normais. Importante, além de prescrever as injeções de insulina para baixar o açúcar no sangue, alguns médicos solicitam que o paciente inclua também medicamentos por via oral em seu tratamento, se, né, de acordo com a necessidade. A inclusão de hipoglicemiantes orais, ele vai variar, né, de acordo com o quadro clínico do paciente, tá? O tipo 2, né, nós temos inibidores da alfa-glicosidase, né, impedem a ingestão e a absorção de carboidratos no intestino. Temos as sulfonilureias, né, que estimulam a produção pancreática de insulina pelas células. As glinidas, né, que agem também estimulando a produção de insulina pelo pâncreas.
E aí nós temos o nosso queridinho Hiperdia, que nos permite aí cadastrar, monitorar, né, e acompanhar aí esse paciente portador de hipertensão arterial ou diabetes mellitus, ou mesmo os dois. O Hiperdia, ele destina-se ao cadastro, né, e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde, né? Então, o Hiperdia é um sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos, tá? Utilizamos muito o Hiperdia na atenção básica, lá na unidade básica de saúde, tá? Nós temos que ter na nossa agenda, né, de atendimento um dia específico para esse programa, para o Hiperdia. Como que ocorre o cadastro, né, do Hiperdia? Através do preenchimento da ficha de cadastro pelo médico ou enfermeiro. O paciente foi diagnosticado com hipertensão ou com diabetes, então a gente vai lá e realiza, né, no impresso específico, o cadastramento dele. A gente envia para o setor responsável na prefeitura e eles incluem esse paciente, né, nas estatísticas como paciente que é portador de diabetes ou hipertensão, tá? E essa fichinha, ela fica conosco para que a gente tenha ali para que a gente tenha noção de quantos pacientes hipertensos e diabetes nós temos na nossa área, quantos pacientes nós precisamos acompanhar. Né? Então, os profissionais da saúde que atuam aí no Hiperdia, médicos, enfermeiros, nutricionistas, né? E outros que atuam na área da atenção básica. Eu trabalhei no município, aqui na Baixada, que nós tínhamos um massoterapeuta e um educador físico na equipe do NASF, né? Que é o núcleo de apoio, né? À saúde da família. E eles atendiam no Hiperdia, né? Eu sempre atendi o Hiperdia na terça-feira e aí eles sempre estavam lá. Então, os idosos que chegavam faziam uma consulta comigo, né? Consulta de enfermagem. Aí nós mensurávamos pressão arterial, víamos ali a glicemia capilar, né? Peso, altura, circunferência abdominal, tudo direitinho. E fazíamos a entrega da medicação e esse paciente ele passava, né, pela nutricionista, se fosse o caso, passava com a psicóloga também, o massoterapeuta para redução de estresse, principalmente estresse, ansiedade, né, e com o educador físico. E o educador físico, ele tinha um grupo de idosos e como critério, né, para entrar nesse grupo de idosos para fazer atividade física, claro que moderada, né, de acordo com a faixa etária de cada um, ele usava, né, o Hiperdia e os pacientes cadastrados no Hiperdia que fazem o tratamento corretamente, que vão mensalmente, né, às unidades básicas de saúde do município que nós trabalhávamos, eles tinham prioridade para entrar nesse grupo. Era bem interessante. Os benefícios do Hiperdia orientam os gestores públicos na adoção de estratégias de intervenção, né? Permite conhecer o perfil epidemiológico da hipertensão arterial e do diabetes mellitus da população. Eu tenho como saber por área quantos pacientes nós temos com hipertensão arterial, com diabetes mellitus e com as duas patologias, né? Um paciente que tem as duas patologias, tá? Por exemplo, um bairro aqui de São Luís, o meu aqui mesmo, Vinhais, né? Um exemplo, no Vinhais nós temos 80 pacientes que são hipertensos, nós temos 58 pacientes que são diabéticos e nós temos
132 pacientes que são hipertensos são diabéticos. Claro, né, gente, que deve ter muito mais aqui. Eu tô só supondo dados para que vocês entendam que como fica fácil, né, através do cadastro, a gente saber quantos portadores de hipertensão e de diabetes nós temos na nossa área, no nosso município, no nosso estado e no Brasil, tá bom? Um dos objetivos principais, facilitar o monitoramento dos pacientes cadastrados no sistema. Se seu Antônio Silva não veio esse mês pegar a medicação, tá aqui, né? O prontuário dele, na ficha de cadastro dele, não diz que ele não veio à unidade básica de saúde. Então, o que a gente faz? Vai fazer visita domiciliar na casa do seu Antônio Silva, saber o que está acontecendo, tá? Gerar informações para a aquisição e distribuição de medicamentos de forma sistemática, né? De acordo com os pacientes que eu tenho cadastrados, é que os medicamentos da farmácia básica, né, do município, eles são solicitados. Esse programa, ele faz a distribuição, tá, de medicamentos para hipertensos e diabéticos. Garantir insumos a todos os pacientes cadastrados e acompanhados, né? Garantir que todos eles tenham a medicação, né? Ou em comprimido, ou insulina, tá bom? E agora o pé diabético, né? Os pacientes com diabetes, no caso de feridas, eles têm uma certa dificuldade para cicatrizar. Eu sou apaixonada por feridas, né? Então, eu costumo dizer assim, que não existe ferida que não cicatriza com bom cuidado, né? Com exceção dos pacientes oncológicos, né? Que é muito difícil você cicatrizar uma ferida, é quase impossível cicatrizar uma ferida em pacientes oncológicos. Mas em pacientes com diabetes, prestem atenção, com diabetes compensada, né? Paciente que toma medicação direitinho, a glicemia dele tá ali num valor que tá para você considerar normal. Paciente que faz a dieta, tá? Um paciente compensado dá sim para cicatrizar, né? Mas a gente não vai contar com isso, a gente vai contar com a prevenção, né? Sempre a prevenção. Então, o pé diabético é uma complicação do diabetes mellitus e ocorre quando uma área é machucada ou infeccionada nos pés, né? E desenvolve ali uma úlcera, uma ferida. Seu aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia são mal controlados. Lembra que eu falei para vocês da neuropatia periférica, né? Lá em alguns slides anteriores. Então, esse paciente, ele perde um pouco da sensibilidade, né, nos pés. E aí, por exemplo, se ele coloca o pé dentro de um sapato e tem uma pedra nesse sapato, né, ele vai colocar o pé dele e ele não vai sentir. Mas como nós aprendemos lá, né, se pressiona, vai interromper o quê? A circulação, né? E com isso, vai lesando a pele do paciente, tá? E é por isso que a gente precisa ter tanto cuidado. Alguns cuidados que nós devemos ter com o pé diabético: examinar sempre os pés, né, diariamente, e ver se não há bolhas, se não existem rachaduras, se não existem cortes, né, ver se a pele está seca, né, se existe algum ponto assim de vermelhidão na pele, como se ele tivesse sido comprimido, né, sofrido assim uma pressão, tá? Lavar os pés diariamente com sabão neutro e água morna. Quente não, porque a neuropatia, né, compromete
A sensibilidade, se ela compromete a sensibilidade e você colocar uma água quente, vai queimar ali os pés do paciente, ele pode nem sentir, tá? Enxugar com muito cuidado, sempre entre os dedos, tá bom? Não colocar jamais os pés de molho, pois resseca. Usar cremes para amaciar os pés, mas evitar sempre colocar esse creme entre os dedos, tá? Os dedos, entre os dedos precisam ficar sequinhos. Cortar as unhas não muito curtas, com tesouras próprias e em linhas retas. As meias devem ser de algodão, sem costuras, sem elásticos. Usar sapatos que sejam confortáveis, macios e sem costuras. Evitar o uso de saltos, tá? Não andar descalço, nem usar sandálias, salto altos ou sapato que seja apertado. Orientar o paciente sempre que ele for calçar, sapatos e meias, verificar se não há nada dentro que possa machucar o seu pé, tá? E não cortar calos ou verrugas, não tirar as cutículas, ou canto das unhas. Nós temos os podólogos, né? E se for o caso de, por exemplo, uma unha encravada, tá? Orienta-se que esse paciente procure um podólogo para ele fazer o tratamento, o procedimento adequado, tá? Bom, gente, por hoje é só, tá? Amanhã a gente vai estudar sobre hanseníase e tuberculose, tá? E depois eu vou dar uma aula extra para vocês, já vou adiantar, sobre a doença, atual aí, Covid-19, tá bom?